Bom, pessoal, tudo bem? Eu estava pensando aqui, há 15 anos atrás eu iniciei na irrigação e, e eu trabalhei para uma empresa e eu tive um chefe que era gerente projetista. E, e eu quero te contar um pouco desse caso porque talvez pode servir de inspiração para você. Bem, vamos lá. Eu cheguei para esse meu chefe e perguntei para ele se ele poderia responder uma pergunta para mim sobre um projeto de irrigação. Eu fui tirar uma dúvida, claro, estava iniciando e estava aprendendo, e aí estou até hoje, mas estava bem no início da minha carreira, e perguntei para ele alguma coisa sobre o projeto do que eu estava tentando fazer. Precisava dessa resposta para poder continuar o meu projeto. E, por curiosidade, a resposta dele foi o seguinte: olha, eu não posso te ensinar porque esse é o pulo do gato. E o pulo do gato, para quem não entende, é aquela malícia, é o segredo que às vezes diferencia um profissional do outro. Se bem que eu não concordo muito com isso, porque eu acredito que a gente sempre tem que estar com um passo à frente, sempre nós precisamos inovar e trazer algo novo para o mercado. E aquilo ali, no período que ele me deu essa resposta, foi motivação para mim. Eu fiquei com raiva, magoado e tudo, mas eu falei, poxa, eu vou meter a cara nos livros, vou estudar. E assim aconteceu. Eu tinha uma intenção, e a minha motivação nesse período foi justamente o fato de não ter a resposta quando precisava de uma pessoa que já sabia, e passei a buscar orientação nos livros, e lógico, tive o apoio de muitas outras pessoas que ensinaram uma parte daquilo que eu sei hoje, logo bem nessa caminhada aí do aprendizado. Por que eu estou falando tudo isso para você? Bom, essa foi a minha história de motivação. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as suas motivações? O que te leva a estar assistindo esse curso aqui para aprender? O que te faz estar assistindo esse curso? O que te faz correr atrás do aprendizado? Tá? Bem, pessoal, esse é o começo desse curso. Eu estou aqui para dizer que hoje a minha maior motivação é passar para você tudo que eu aprendi durante os 15 anos e daquilo que em certa parte da minha vida me foi negado. Então, desejo a você um ótimo aprendizado e vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rogério Souza, eu sou o fundador e diretor do grupo Irrigação.net, do portal Irrigação.net. Atualmente eu trabalho como gerente comercial de irrigação de uma fábrica que produz tubos e conexões para irrigação chamada Duro PVC. Eu sou projetista, como falei logo na abertura, desde o ano de 2000, quando eu iniciei a minha aprendizagem, e por ali eu comecei a fazer um pouco de desenho aí na área de irrigação. Já tem exatamente 3 anos que leciono cursos presenciais em alguns lugares do Brasil. Já ministrei aula no estado de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, uma das minhas especialidades é projetos hidráulicos voltados para a área de aspersão convencional e gotejamento. Ok? Bom, no cronograma de hoje, nós vamos falar um pouco dos potenciais de áreas irrigáveis no Brasil. Nós vamos abordar aí também os pré-requisitos, que é o tema do curso, pré-requisitos básicos para se fazer um excelente projeto de irrigação. Vamos fazer algumas considerações gerais e falar um pouquinho de produtos e marcas no mercado, ok? Esse é o nosso cronograma para a aula de hoje. Bom,
Por que que eu escolhi irrigação? O negócio é simples. Eu viajo o Brasil inteiro hoje e apenas confirmando uma coisa que eu já tinha certeza de quando eu iniciei o meu trajeto. Eu identifiquei logo no começo do ano de 2000, que todos os meus colegas, eles sempre estavam indo para a mesma direção, que era a área de extensão rural, trabalhar com defensivos agrícolas, aplicação de produtos foliar, maquinários agrícolas e outras coisas. Não que isso tenha nada a ver, só estou citando aqui como exemplo, mas eu percebi que não havia praticamente ninguém, ou quase ninguém, indo para um segmento chamado irrigação. E esse foi uma das coisas. Eu não entrei na área de irrigação porque amava, ou isso, ou aquilo outro. Eu entrei porque eu queria fazer diferente, eu queria fazer o diferencial, não queria ir no mesmo caminho onde todo mundo estava indo. Repito, não tenho nada contra as outras áreas, apenas estou falando que tomei uma posição, uma atitude diferente das que os meus colegas estavam indo. E hoje a comprovação disso é que, segundo dados esse ano que a Exalc lançou, junto com outros institutos, agora já em 2015, a área irrigável do Brasil, ela aproxima de 61 milhões de hectares. Ou seja, esse é todo o potencial de áreas irrigáveis do Brasil. Agora, quer saber? Nós não temos ainda, ou se tem, 6 milhões de hectares para se irrigar hoje no Brasil. Então, esse número é fantástico, porque, veja bem, a irrigação ela já tem muitos anos no Brasil, mas ainda só está no começo, só está decolando essa área aqui no Brasil. E mesmo depois, em mercados mais maduros, por exemplo, como o mercado americano, onde já se irriga há muitos anos, é um mercado bem amadurecido, é ainda um dos lugares que se vende muita irrigação. Por quê? Porque depois que você implanta a irrigação, você ainda tem uma série do que a gente chama de manutenção, que são conexões, às vezes são a troca do sistema que já está implantado. Enfim, a irrigação não é um negócio que você implanta e vai deixar ali para sempre. Ela exige manutenção, ela exige troca, o perfil daquele plantio que era bom hoje. Vou citar aqui, por exemplo, Piedade já foi um dos maiores produtores de cebola do Brasil. Chegou um período de crise que a cidade que dependia só daquilo ali teve que mudar, e hoje Piedade, que fica no estado de São Paulo, tem uma cultura muito mais diversificada de plantio. Né? Então, a irrigação no período atendia a cebola. Hoje o produtor teve que readequar o tipo de plantio dele e passou-se a plantar outros cultivos. E com esses cultivos exige-se também outros tipos de sistemas de irrigação. Ok? Então, só para falar para vocês que o campo é gigantesco. Se você tomar essa decisão, você com certeza não é uma má escolha, pelo contrário, uma excepcional escolha, porque o tamanho do mercado é gigantesco. Ok? Hoje em dia, nós falamos de 5 categorias básicas na irrigação. A primeira, que é a mais usada ainda no Brasil, que é a irrigação por inundação. Não quero dar mérito para quem é melhor, para quem não é. Eu quero apenas citar nessa aula de hoje quais são os tipos de sistemas que nós temos hoje no Brasil. Então, veja bem, nós temos a irrigação por inundação, que é a cobertura de uma lâmina de água total na área. Nós temos também o sistema de irrigação por gotejamento. Nós temos o sistema de irrigação por pivô central, aspersão e carretel, tá? Ou chamado autopropelido. Esses são os 5 sistemas de irrigação mais utilizados hoje aqui no Brasil. Pessoal, então agora vamos falar sobre disponibilidades de água na irrigação. Eu vou falar para vocês exatamente de 2 tipos diferentes de disponibilidade de água para irrigação. O primeiro tipo de disponibilidade de água que eu vou citar para você aqui é a disponibilidade de água no solo.
Ou seja, é a quantidade de água que eu tenho em um determinado perfil que se adequa à profundidade das raízes da cultura que eu plantei. Ok? Então, vou te dar esse exemplo. Vamos dizer que a cultura do café ela tenha a maior parte das concentrações de raízes e radicelas de zero até 60 centímetros de profundidade. Então, quando falo sobre disponibilidade de água no solo, eu estou falando dessa quantidade que vai de 0 até 60 centímetros de profundidade da cultura da qual estou me referindo, nesse caso que é o café. Nessa análise toda, nós precisamos olhar algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas importantes para você iniciar um projeto de irrigação é retirar essa amostra de solo, ou algumas amostras de solo, dependendo da percepção que você tem de toda a sua da área que você vai fazer. Às vezes você encontra no mesmo tipo de propriedade 2, 3, 4, 5 variações de solos no mesmo local, no mesmo projeto. Então, a primeira coisa você vai identificar se existe, por exemplo, diferentes tipos de solo na mesma propriedade. Segunda coisa, nós vamos retirar amostras de solo dessa propriedade para fazer algumas análises. Então, você tá 3 tipos de análises importantes para você, ao pedir esse relatório em um laboratório que faz análises físicas e químicas para o solo. A primeira coisa que a gente tem que observar é a velocidade de infiltração básica no solo. Ou seja, eu preciso entender a velocidade do qual, ao jogar um volume de água no solo, ela vai demorar para discorrer ou infiltrar até a parte baixa, ou até, estou citando aqui, vou lembrar o café, até os 60 centímetros de profundidade do solo. Ou seja, quanto tempo a água vai demorar para descer todo o perfil desse solo. Aí eu já começo a imaginar, por exemplo, por quanto tempo eu vou deixar essa água, ou esse volume de água, armazenado nesse solo, ok? Então, é importante você entender sobre a infiltração do solo. Dentro dessa disponibilidade de água no solo, eu também preciso, não menos importante, de saber, por exemplo, qual que é a capacidade de campo desse solo, ou seja, o quanto ele consegue armazenar essa água, o quanto ele consegue reter essa água, por quanto tempo, né? Isso vai depender da VIP, né? Que é a velocidade de infiltração básica. Então, quanto tempo eu consigo armazenar esse volume de água nesse solo? Guarda bem essa frase, porque lá na frente, quando nós estivermos falando sobre energias, eu vou citar, vou voltar nesse assunto aqui para poder falar um pouco sobre a energia para você. E o terceiro ponto, dentro da disponibilidade de água para o solo, é exatamente o ponto de murcha permanente, ou seja, a quantidade de água que a planta tem disponível, que ela já não tem mais disponível, o teor de água que ela não tem mais disponível para ela poder sugar ou para ela puxar, para ela retirar essa água no solo. Okay? Então, o ponto de murcha permanente é a quantidade de água disponível no solo que a planta não consegue mais retirar, ou seja, às vezes eu tenho umidade no solo, mas a planta não consegue mais retirar essa quantidade de água no solo. Agora, lembrando bem que todas as plantas se comportam diferente com determinados tipos de umidade no solo. Se não fosse assim, nós não teríamos a palavra onde costumamos falar, por exemplo, que uma planta é mais ou menos exigente, hidricamente falando, do que outras. Você tem uma exigência X de uma planta que está no Nordeste, que está, vou falar, um cactus, por exemplo, diferente, por exemplo, de um coqueiro, né, que exige, por exemplo, grandes volumes de água. Então, esse é o primeiro ponto sobre disponibilidade de água no solo. Tá? E, ao decorrer desse curso, vão anotando, porque esse curso é dedicado
para que nós possamos fazer algumas análises antes mesmo de iniciar o projeto de irrigação, ok? Vamos para o próximo item. Pessoal, agora nós vamos falar sobre disponibilidade, ainda falando sobre disponibilidade de água, nós vamos falar da disponibilidade de água para irrigação, ou seja, é o lugar onde eu vou retirar essa água, vou captar essa água para levar ela até a minha propriedade, até onde está o meu cultivo, ok? Então, uma das coisas que eu gostaria de começar a falar para você é exatamente porque esse ano foi realmente muito atípico. Tá? Eu cito o caso, por exemplo, da questão da outorga. A outorga nada mais é do que uma licença. É feito primeiro um estudo hidrográfico da bacia e ali é reconhecido uma quantidade, uma porção ou um volume de água aonde cada produtor pode retirar de um leito de um rio, de um córrego, ou às vezes você pode outorgar a represa que está dentro da sua propriedade, ou quem sabe furar um poço artesiano e outorgar ele também. Acontece que esse ano não adiantou, pelo menos na região sudeste do Brasil, ou em alguns lugares da região centro-oeste, ter outorga, porque os rios simplesmente secaram. E isso nos faz raciocinarmos. Por exemplo, a outorga ela é importante, sim, lógico, e ela deve ser estudada antes do projeto. Agora, eu acredito que a partir dessa nova fase da questão do faltar água, igual nós tivemos nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, onde a chuva tem sido cada vez mais escassa, a questão da reservação ou de criar reservatórios para irrigação. Um caso interessante foi o que eu encontrei no norte de Minas Gerais, próximo da cidade de Pirapora. Bom, existe um produtor rural lá que ele, dentro da propriedade dele, ele não tem nascente. E ele tinha que fazer, ele pensou, poxa, ele tinha um sistema onde ele tinha um sistema de 2 encostas, tá? E todos os anos que chovia, ele percebia que corria água por ali, mas não era de nascente, mas sim da chuva. E ele pensou, olha, se eu conseguir represar esse volume de água, eu posso guardar esse volume de água para o período seco, quem sabe não utilizar essa água para irrigação. Foi o que ele fez. Ele construiu um dique ou uma represa enorme, conseguiu fazer uma reserva de água enorme e hoje ele irriga mais de 20 hectares de pastagem por aspersão, num pastejo piqueteado, rotacionado, onde ele consegue, ali ele cria gado leiteiro e consegue tirar mais de 20 quilos de leite diariamente. Então, esse é um exemplo típico de um lugar onde não existia água e passou-se a ter simplesmente pelo planejamento. Então, mais do que discutir reservas ou outorgas, hoje nós precisamos pensar como projetistas, como bons planejadores, se faltar a água num leito de um rio, a minha cultura, ou seja, todo o investimento que eu fiz em adubo, todo o planejamento que eu fiz, investimento que eu fiz em adubação, defensivos agrícolas, adubo foliar em geral, mão de obra, hora máquina, enfim, tudo aquilo que foi investido, será que eu corro risco de perdê-los? Então, pessoal, eu quero deixar essa dica para você, para que ao planejar um sistema de irrigação, se atente ao seu redor. Olhe 360 graus, se realmente aquela é a melhor situação. Se você tem encostas dentro da sua propriedade, trabalhe junto, lógico que com os órgãos ambientais,
para que você possa tentar construir uma represa. Lógico que isso daí também tem que ter documentação, porque você vai estar fazendo remoção de terra. Então, muitas vezes você tem que tirar e fazer o seu licenciamento ambiental, ou o produtor tem que fazer esse licenciamento ambiental, porque tem que fazer remoção de terra. Você tem matas também, que você pode ter nas encostas, poderia, às vezes, estar sendo uma área de preservação permanente, enfim. Mas é uma ideia para você começar a olhar não só apenas por aquilo que você tira num rio, num córrego, numa represa, mas essa área também. Um ponto também bacana de se olhar são os poços artesianos, mas esse nós temos que ter cuidado aonde furar, próximos ou não de uma nascente. Então são alguns dados para você ficar muito atento na hora de procurar fazer o seu projeto olhando a questão da disponibilidade de água para o projeto que você vai estar iniciando, ok? Então vamos para o próximo tópico. Amigos, agora vamos começar a falar sobre uma questão muito importante, que é sobre a qualidade de água para irrigação, ok? Esse tema ele é muito mesmo negligenciado por quase todos os projetistas no Brasil. Coisas ou atitudes muito simples poderiam resolver problemas de investimentos de centenas e centenas de reais, de altos investimentos, simplesmente porque é negligenciado por nós projetistas. Aspecto da qualidade de água, eu deixei no slide para você poder observar quais são os principais problemas de qualidade de água no Brasil, mas especificamente eu gostaria de chamar a sua atenção, que é a concentração de ferro na água. Hoje, se você vai de norte a sul do Brasil, em represas, córregos, existe, com algumas exceções, lógico, no Nordeste, em alguns lugares, mais especificamente, você tem a água um pouco mais diferente, onde da questão de córregos e reservatórios, mas é a alta concentração ou a concentração de ferro nesses mananciais. Por que ele é um problema? Bom, ele é um problema para sistemas de irrigação onde eu tenho o orifício de saída da água menor, que é o caso do sistema de irrigação localizado, que é uma grande tendência e onde é um dos projetos um dos investimentos mais caros dentro da linha do todo da irrigação, é o sistema de gotejamento. O ferro, em alta concentração, ele está dissolvido na natureza, como ferro mais 2, mas toda vez que ele entra em contato com o ar, ele acaba oxidando. E toda vez que ele oxida, ele acaba obstruindo os canais, tá? Dos emissores do sistema de irrigação, ok? Então, eu queria chamar muita atenção para você que ferro é um problema para a irrigação hoje no Brasil. Vou citar um exemplo. Hoje, eu moro no Espírito Santo, tá? E eu falo que uma das grandes revoluções que está acontecendo no momento, hoje, no estado do Espírito Santo, é a implantação ou a substituição dos aspersores nos cafezais pelo gotejamento. Hoje, a cada 10 produtores que procuram lojas de irrigação, eles procuram para comprar ou mudar o sistema para gotejamento. Essa é uma grande revolução. Porém, posso te afirmar com toda certeza que o próximo grande problema que nós vamos ter no estado do Espírito Santo é a obstrução desses gotejadores. Nós já temos aqui na região gotejadores começando a obstruir já com 2 anos e meio de vida, tá? Então, esse é um problema. Gotejadores deveriam, não vou falar uma data exata para você de quanto tempo, porque isso depende se vai ser um gotejador autocompensante, se não vai ser, tá bom? Mas deveria estar trabalhando de 15 anos para cima. A vida útil de um gotejador, de 15 anos para cima. Agora, o problema todo é que o
o produtor rural, ele sempre busca preços menores, e o lojista, querendo vender o projeto, muitas vezes, por não saber o que tem que ser feito, ele vende o sistema até a pedido daquilo que o produtor quer. Uma das coisas importantes para você que está virando projetista ou que é projetista, que nós devemos ser semelhantes ao que, por exemplo, o médico faz. Quando você chega para fazer uma consulta e você fala que você está com febre, o médico, ele primeiro te examina, muitas vezes te faz até, se essa febre persistir, te faz até você fazer um exame de sangue, pega a temperatura corporal e assim por diante. Ou seja, é feito várias análises, vários exames antes de dar um diagnóstico. E o que acontece é que, uma vez feito o diagnóstico, é feito o tratamento. E esses projetos que estão sendo feitos hoje, por exemplo, no Espírito Santo, não é feito nenhum diagnóstico sobre a qualidade de água. Eu posso te afirmar com toda certeza que mais de 90% das empresas não fazem sequer uma análise de água antes mesmo de começar um projeto de irrigação. Falo isso porque trabalho em uma indústria que produz tubos e conexões, como eu falei no início desse curso, e nós temos dezenas e dezenas de clientes, converso sempre com todos para saber o que eles estão usando, o que estão trabalhando, e simplesmente coisas muito simples, como um kit para fazer uma análise de ferro total, até essa imagem que eu deixei para você no slide embaixo, aí é um kitzinho para fazer a análise de ferro total na água, muito, muito barato, até R$1.000 você compra um equipamento desse, dá para fazer até 100 análises de ferro total. Não quer dizer que seja a melhor análise, mas é uma análise, já é um pré-teste para que você possa identificar as concentrações de ferros totais nessa água, né, antes de começar a fazer um projeto de irrigação. Então, eu gostaria que você ficasse muito atento e usasse isso como exemplo. Então, olha só, se eu não faço uma análise, logo eu não sei o que está acontecendo. Se eu não sei o que está acontecendo, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou dar o diagnóstico para o produtor rural que ele precisa, sem saber o que está acontecendo, e o resultado final é que os gotejadores do Espírito Santo, muito em breve, vão estar, grande parte, entupido. E não é uma coisa legal, porque daqui a pouco o vilão da história vai ser o gotejador que não prestava. Então, assim, eu gostaria que você refletisse sobre isso, sobre essa comparação que falei para você sobre a medicina e nós, porque, quem sabe, na hora de fazer o tratamento, quem sabe, na hora de fazer o tratamento preventivo, curativo e o diagnóstico dos projetos, somos nós, que somos técnicos, preparados para poder atender o produtor rural. Então, é muito importante deixar sempre claro, lógico, não é agir com soberba, mas usar técnicas para poder enfatizar, olhar olho no olho do produtor e falar, olha, se o senhor colocar esse tipo de produto, ou não colocar um sistema de filtragem, fazer um tanque de decantação, fazer uma aeração de água, dessa água para oxidar esse ferro e, porventura, fazer a decantação dele dentro de um reservatório, o seu sistema pode vir a entupir. E eu não quero ser responsável pelo que pode vir a acontecer nesse projeto de irrigação. Nós temos começado os debates. Eu quero usar esse canal aqui para falar para você que eu sou bastante a favor do uso para que a gente possa assinar pelos projetos com a responsabilidade técnica, né? Nós precisamos estar preparados, filiados ao CREA, tirar o nosso CREA,
para que todos os projetos nós possamos assinar e nos responsabilizar e mostrar para o produtor rural que para cada projeto que é feito, existe um responsável por aquilo ali. Tá? Essa vai ser uma das lutas que eu quero iniciar para o campo de irrigação em todo o Brasil. Quero usar os canais que nós temos, o portal irrigação.net, que já passa hoje de mais de 10 mil leitores mensais, as redes sociais, para começar a discutir esse assunto. Eu acredito que o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, precisa entrar nessa área, precisa fazer cobranças para que todos os projetos se unir com os bancos, a liberação de financiamento, temos que fechar o cerco justamente para poder separar aqueles que não estão fazendo projetos adequados e quanto mais se responsabilizando por eles, tá? Essa é uma das causas que você vai nos ouvir falar muito sobre isso daí, ok? Então vamos para o próximo tópico. Bom, agora nós vamos falar sobre recurso financeiro. Por que eu resolvi abordar sobre recurso financeiro? Porque é extremamente importante, antes mesmo de você iniciar um projeto de irrigação, saber qual a capacidade ou qual o volume total de dinheiro que esse produtor tem para fazer um investimento em um sistema de irrigação. Vou te dar um exemplo agora. Imagina você que o produtor de irrigação, ele sonha e ele está projetando plantar 5 hectares de morango. Porém, o volume de dinheiro que ele colocou para irrigar esses 5 hectares, ou ele alocou para se irrigar esses 5 hectares de morango, não fosse suficiente para irrigar por gotejamento, né? Então, eu teria que apresentar um outro tipo de projeto para ele. Então, é importante, antes mesmo de se iniciar um projeto de irrigação, procurar saber a quantidade de recurso financeiro que o produtor tem, a área que vai ser irrigada, e que tipo de sistema que nós vamos utilizar. Porque muitas vezes eu tenho um sistema que funciona, por exemplo, para morango, como o aspersor, né? Mas às vezes o aspersor causa muita doença fúngica, porque vai jogar muita água na folha, e enfim. Já o sistema de gotejamento, ele é mais eficiente, porque ele aplica na raiz, ele não joga água na folha, não causa tantas doenças fúngicas. Você pode fazer um sistema de fertirrigação, que é a injeção de adubo via água, via gotejadores. Então, é importante você sempre pensar em mensurar isso e saber o que o produtor tem disponível para que você possa mostrar para ele aquilo que realmente seja bom financeiramente para ele e aquilo que seja bom tecnicamente para ele também, ok? Então, é de extrema importância você olhar a quantidade de recurso financeiro que o produtor tem. Vou te dar um exemplo que quando, no ano de 2002 a 2006, tive uma empresa na cidade de Monte Carmelo, em Minas Gerais, e eu sempre gostava muito nesse período, era um período de transição entre o TEI de Santana, eu não sei se algum de vocês conhece, digita lá no Google que você vai ver como que ele funciona, essa transição para a linha de gotejamento. Então, a minha pergunta sempre era o seguinte, olha, que quantidade de recurso financeiro que eu tenho para gastar? Por quê? Porque muitas vezes eu deixava o projeto hidráulico pronto para o gotejamento, com cavaletes montados, com sistema de filtragem montado, com microtubo para automação passado na lavoura, e o produtor rural começava a trabalhar usando o tape Santana. Na medida que ele fosse capitalizando, ele iria colocando os tubos gotejadores em cada setor do qual foi subdividido essa área desse projeto. Então, quer dizer, eu pensei naquilo que eu tinha de recurso, pensei no futuro, daquilo que poderia ser melhor para ele, que era o gotejamento para cafeicultura, e no futuro, até hoje, para você ter ideia, ainda tem produtor que
que ainda estão colocando tubo gotejador na fazenda dele. Então, você pode trabalhar com prazo e desde que o seu projeto hidraulicamente esteja pronto para isso, desde que tenha como funcionar. Então, se chama planejamento. Você saber planejar com os recursos que você tem disponível o melhor sistema mais técnico possível para esse produtor rural, ok? Então, vamos para o próximo tema. Bom, agora, nesse tópico agora, eu quero falar um pouquinho para você sobre energia. Segundo um engenheiro especialista em projetos de irrigação, Rodrigo Vieira, ele é um engenheiro na Codevasf, né, que é uma companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, tá? Ele fala que eles já construíram um projeto para tentar fazer com que as tarifas para irrigação que acontecem à noite, nesse horário onde essas tarifas são reduzidas, já se chegou até 70%, hoje menos, porque a energia esse ano, por causa da escassez de água nos reservatórios e tudo, aumentou, ela caiu basicamente de 70% para 40%, 45% mais ou menos de desconto para quem se irriga à noite. Bom, ele tem trabalhado junto com uma equipe para fazer com que essas tarifas, com esse desconto, seja dada para a irrigação durante o dia todo, ok? Por que ele está falando isso daí? Bom, esse argumento ele é embasado nos processos naturais da planta. Toda planta, assim como nós, sofremos o metabolismo, ok? Dentro do metabolismo, nós temos dividido o anabolismo e o catabolismo. Dentro do anabolismo, que é o ganho, e o catabolismo, a perca, dentro do anabolismo, nós temos um processo chamado processo de fotossíntese, que nada mais é da fixação de gás carbônico na planta, que só é feita através da energia solar e água. Tá joia? Então, presta bem atenção que, resumindo a história, a planta só consegue crescer, de forma geral, ou em sua maioria, durante o período diurno, tá? Durante o dia, ok? Então, logo, se eu irrigo durante a noite e não consigo reservar esta água para o dia, eu tenho um desperdício de água para o meu sistema ou para o meu projeto. Veja bem, se eu estou, por exemplo, em uma determinada região da Bahia, onde meu solo é arenoso, ok? E eu fiz o meu projeto condicionado para irrigar à noite, né? Eu tenho que irrigar à noite para poder receber essa condição de desconto na energia, de 45%, por exemplo. Durante a noite eu irriguei. Acontece que solos muito arenosos têm pouca capacidade de reservar essa água, tá? Quando chega durante o dia, a velocidade de infiltração para esse tipo de solo costuma ser maior do que para solos areno-argiloso ou para solos argilosos. Então, se eu não consigo reter, durante o período que eu mais necessito de água, que é o período diurno, eu não consigo aproveitar, eu como planta, eu não consigo aproveitar esse volume de água, porque não mais ele está disponível ali para ser retirado. Tá? Então, isso acontece praticamente com todas as culturas que a gente trabalha, com a maior parte dela. Tá? Então, por causa desse processo de metabolismo, por causa do processo da fotossíntese, é preciso que passássemos ou que os nossos projetos fossem feitos para trabalhar durante o dia, que é o período de maior crescimento vegetativo da planta, ok? Então, é simples, se você digitar na internet ou for atrás das literaturas, da biologia da planta, você vai conseguir visualizar, estudar um pouco mais daquilo que eu estou falando. Estou falando de uma forma muito grosseira, mas só para te explicar que a planta ela precisa do dia, ela precisa de alimento, ela precisa de água durante o dia para ter ou para fazer o processo
de crescimento, né, dia a dia, ok? Então, voltando, pegando esse gancho, é importante, é por isso que o Rodrigo Vieira, junto com essa equipe, eles estão trabalhando para que esse desconto, esse adicional que tem no período da noite, seja também dado, ou por uma média, durante o dia, tá? Porque nós precisamos irrigar durante o dia, sendo assim, quando eu irrigo durante o dia e à noite também, pode ser que eu venha começar à noite e consigo aproveitar, por exemplo, até 20 horas, 21 horas durante o dia de irrigação, eu consigo reduzir potência de bomba, não gerando grandes demandas de potência nas redes elétricas, eu consigo reduzir os diâmetros de tubo, eu consigo reduzir o diâmetro da filtragem, eu consigo fazer com que o meu projeto não tenha que jogar tanta água no período de 8 horas e meia. Eu consigo aumentar e distribuir melhor esse volume de água em mais horas. Sendo assim, eu consigo melhorar a própria rede energética, os lençóis que precisam de tempo, muitas vezes para poder, nas nascentes, para poder fazer um pouco um acúmulo de água, enfim, muitas coisas podem agregar nessa mudança de atitude quando eu irrigo durante o dia, por exemplo, ok? Então, eu gostaria de deixar claro para você que irrigar durante o dia é muito melhor do que irrigar durante a noite, ok? Sempre que você for fazer no papel, não posso mensurar para você o quanto, mas por isso que é importante fazer análise de solo, conhecer que tanto ou que tamanho de caixa que você consegue armazenar essa água, né? A caixa aqui seria o solo, né? A quantidade de água que você consegue, por quanto tempo você consegue armazenar essa água aí no solo, ok? Vamos então para o próximo tema. Bom, agora nós vamos falar sobre clima. Clima é fundamental para se iniciar qualquer projeto de irrigação. Do clima eu consigo, por exemplo, retirar a média. Se eu não tiver, por exemplo, uma estação meteorológica, eu posso trabalhar ou iniciar o meu projeto pelo menos com dados climáticos da minha região, ou a média da evapotranspiração da região, se é 5 milímetros, se é 6 milímetros, se é 7 milímetros, se num período do ano, por exemplo, no verão, onde eu tenho maior incidência, por exemplo, de evapotranspiração, onde eu necessito de um volume maior de água, enfim, você consegue mensurar a curva de evapotranspiração durante o ano, você pode, por exemplo, criar uma tabela para o produtor rural, até para poder falar para ele a média de consumo de energia que ele vai ter, por exemplo, durante o ano. Então, o clima realmente é muito importante, principalmente, por exemplo, quando você tem estações meteorológicas, que você tem ali um anemômetro para poder pegar essa velocidade do vento, para poder tomar a decisão de que horas eu irrigo, por exemplo, num sistema de pivô central, ou que horas que eu irrigo num sistema de aspersão, né? Dependendo muito do sistema que você tem, da altura, por exemplo, dos emissores do pivô central, da altura, por exemplo, do seu aspersor, você tem incidência de ventos que, muitas vezes, naquele momento que você tem uma alta incidência de vento, você tem que parar a irrigação, porque senão você está jogando água fora, tá? Então, são muitas variáveis que uma estação meteorológica pode vir te entregar de dados. Então, às vezes, você está em uma região, a dica seria você, às vezes, reunir alguns clientes seus, vamos falar no modo grosseiro, fazer uma vaquinha aí, comprar uma estação meteorológica que se adequa melhor àquela região onde eles estão, com climas ou altitudes um pouco parecidos, para que você também consiga retirar dados ali e entregar esses dados para esse produtor rural, para que ele consiga ter, se ele não tiver um equipamento onde ele consiga medir ou mensurar essa umidade no solo, ele consiga pelo menos ter dados de evapotranspiração, radiação solar, o cálculo, enfim, você entregar para ele, seja através por e-mail, por SMS, alguma coisa, ou colocar isso dentro de uma associação,
de produtores, enfim. São ideias que hoje é preciso começarmos a pensar, não pela parte egoísta de só vender, vender, vender produto, ganhar, ganhar, ganhar dinheiro. Nós não temos mais tempo para poder ficar apenas ganhando dinheiro. Nós precisamos ter uma consciência totalmente ambiental, nós precisamos motivar o nosso cliente a fazer mais coisas ambientais, a preservar matas, a fazer reservatórios de água, se assim tiver como, trabalhar com recursos, mesmo que mínimos, como dados de estações meteorológicas, com sistemas que a Embrapa lançou, como Irrigás, enfim, hoje tem diversas ferramentas para você poder trabalhar fazendo a mensuração dessa umidade no solo para dizer quando e quanto irrigar. Não quero entrar hoje nesse tema aqui sobre manejo de irrigação, ok? Vamos então para o próximo tema. O próximo tema é receber essa planta para fazer um projeto de irrigação. A planta seria a fazenda em si, o perímetro da área, mais o desnível, que é a altitude de onde você tem o ponto de captação, até o ponto mais alto ou o ponto mais baixo de sua propriedade. Tá? É muito importante você receber uma planta adequada. É importante que essa planta venha de um equipamento bom, que dê precisão de no mínimo 2 em 2 metros as curvas de níveis. Hoje em dia, muitas vezes o produtor gosta de rascunhar um croquis e trazer na loja, muitas vezes até com um projeto pronto, tá? Mas não é legal, porque eu não posso fazer o negócio de qualquer jeito. Eu não posso me dar prazer ou desprazer de calcular uma bomba, ou pegar uma bomba, uma motobomba, que tem uma curva longa e falar, olha, leva essa daqui que essa vai servir. Não, nós temos que ter alguns critérios antes de vender uma motobomba para qualquer produtor rural. Né? Tanto que eu estive recentemente no Pará, dei uma dica legal que era o quê? Simplesmente, se não tem ninguém disponível, o produtor chega lá querendo comprar uma bomba no balcão. Ele não quer fazer um projeto, ele foi lá para comprar uma motobomba. E você, como comerciante, muitas vezes você acaba tendo que vender essa motobomba. Agora, dá para fazer alguma coisa melhor do que isso. Dá para você comprar um altímetro, ceder para esse produtor, ele vai pegar esse altímetro e falar, olha, eu preciso que você vá lá na roça, na sua propriedade, meça lá 2, 3 pontos para mim, da captação até o ponto mais alto, por exemplo. E aí traga para mim a distância, o comprimento, para que eu possa, pelo menos, calcular ou fazer um pré-cálculo daquilo que ele vai utilizar, porque o que está acontecendo hoje são muitas vendas de motobombas para as propriedades sem o mínimo de cálculo. Simplesmente o vendedor balcão pega uma bomba de várias marcas, enfim, uma bomba que tem uma curva, que começa a trabalhar com baixa pressão e que acabe o ponto final dela, da curva dela seja com alta pressão e vende para todo mundo que chegar ali no balcão querendo comprar. Tá? Então, sem critério. De repente, o meu projeto com 5 CV ou 5 cavalos já daria para poder atender o produtor, eu vendo para ele uma motobomba com 2,5 cavalos, por exemplo. Tá? Então, é importante você ficar atento na hora de vender até uma motobomba. Tá? Tentem usar alguns critérios. Logo, eu acredito que a próxima aula nossa vai ser ensinando você a calcular uma motobomba. Eu vou te dar um bônus. Eu produzi uma planilha em Excel muito simples para qualquer balconista no Brasil calcular motobombas. Ou seja, se você tem comprimento, se você da adutora, se você tem um desnível, altura de sucção e mais alguns outros dados, você vai ter condição de falar que potência no eixo consumido do seu projeto vai precisar. Ou seu projeto, não vou retirar a palavra projeto, mas pelo menos calcular uma motobomba no balcão de qualquer loja no Brasil. Então aguarde, provavelmente a próxima aula nossa nós vamos estar ensinando
como como calcular motobombas para irrigação. Tá joia? Então, continuando sobre o recebimento de plantas para irrigação, é importante você, primeiro, dentro daquele planejamento, saber a área irrigada de acordo com o recurso financeiro e assim por diante. É preciso locar um ponto de captação dessa água que seja o mais limpo possível, onde eu não tenha o acúmulo de sujeira vindo de um leito de um rio ou alguma coisa assim, tentar tirarmos uma água que seja o mais limpa possível, que as curvas de nível não ultrapassem de 2 em 2 metros, ser alocado nessa planta o sentido de plantio, se vai ser, por exemplo, tem plantios, por exemplo, como mogno, por exemplo, onde não tem, muitas vezes, como ficar plantando em curva. É 6 por 6 e muitas vezes eu tenho que irrigar com gotejadores mogno e o gotejador acaba estando fora de nível, tá? Então, é importante você entender se vai ser ou não plantado em nível a sua cultura. O ideal é que seja plantado em nível, ok? Outra coisa importante também, saber qual que é a potência do transformador disponível e se há transformador nessa propriedade. A energia, por mais cara que ela ainda esteja, ainda é mais barato do que o sistema de combustão a diesel ou a gasolina. É importante que antes mesmo de você começar a fazer um projeto, identifique o tamanho da carga desse transformador, da potência desse transformador, porque não adianta eu fazer um projeto de irrigação se no final eu não tenho disponível o transformador ideal. De repente, não se tem mais liberdade de aumentar a potência desse transformador, então é preciso perguntar ao produtor se ainda há possibilidade de aumentar essa carga, por exemplo. Agora, se o transformador é menor daquilo que eu preciso, eu posso simplesmente dimensionar um projeto só para uma implantação, primeiro como, vamos chamar de implantação A e depois uma implantação B, né? Enquanto eu trabalho com uma motobomba hoje e amanhã, após a troca desse transformador, se houver possibilidade de troca de carga, eu colocar uma segunda motobomba para irrigar a área em um projeto como um todo, tá? Então, enfim, tenha bastante cuidado ao receber essa planta, porque os dados que você vai retirar de lá também é de suma importância, ok? Vamos lá para o próximo passo. Eu deixei uma planta de amostra para você aí, que é considerado basicamente dela, até mostrando um pouquinho sobre o projeto, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre marcas e produtos. Pessoal, eu falei para vocês o exemplo que nós estamos tendo no Espírito Santo, empresas líderes no mercado, colocando produtos excelentes, excepcionais, mas infelizmente daqui 2 a 3 anos, esses produtos excepcionais, excelentes, vão estar sendo obstruídos, no caso dos gotejadores, ok? Não adianta ter um produto bom com um projeto ruim. Ele não vai salvar o produto bom, muitas vezes não vai salvar o projeto ruim, tá? E, ao contrário, também é verdadeiro. Não basta apenas ter um projeto bom e ter produtos ruins. Tá? É certo que hoje a tecnologia está para todos. Processos de produção, não. Processos de produção você ganha com o tempo. Então tome muito cuidado de quem você compra os produtos, veja a idoneidade da marca que você está comprando, prefira produtos de qualidade, prefira produtos que sejam normatizados. Tá? É lógico que a gente tem alguns tubos aí que a turma colocou no mercado que não são normatizados, porque eu ainda considero que a irrigação ainda está muito desorganizada no Brasil. Se tem normas, mas muitas vezes não se tem vigilância para essas normas. Então, tem empresas produzindo, por exemplo, conexões um material chamado PVC, e tem empresas, por exemplo, que estão produzindo conexões em material quimicamente diferente chamado ABS. Então, o que acontece com isso tudo é que, se não tem norma, todo mundo faz o que quer e quando quiser.
E aí não se tem, por exemplo, uma competitividade no preço. Eu queria só comentar e tecer isso daí, porque é extremamente importante que você olhe também para as marcas, observa, estuda. Nós vamos falar mais depois um pouco sobre PVC, nos próximos cursos nós podemos falar qual que é a diferença de PVC para ABS, enfim. Nós vamos, nós vamos te dar muito conteúdo nesses cursos online, tá joia? Então, isso era aquilo que eu gostaria de falar, são os tópicos para você poder fazer um excelente projeto de irrigação. Eu quero agradecer você pela sua participação, quero te convidar também a você a estar divulgando, primeiro participando do nosso portal de irrigação, que é o www.irrigação.net, a entrar na nossa fanpage, que é o facebook.com/irriganet, o nosso Twitter, além de entrar, eu quero convidar você a estar convidando os seus colegas de faculdade, colegas de trabalho, a estar vindo, porque nós temos muita coisa para oferecer para você. Nós estamos criando coisas aonde ainda não existia. Nós queremos fazer a diferença, como eu falei no início, isso é o que me inspira, é o que faz estar aqui horas repetindo a mesma coisa nos meus cursos presenciais, agora nos cursos online, nas visitas que eu faço trabalhando para a empresa da qual eu faço parte, eu também falo a mesma coisa, sempre pregando essa filosofia de fazer um bom projeto, algo que seja adequado, que seja sistematizado para a conservação do meio ambiente, para a conservação financeira do produtor rural. Enfim, não basta ser projetista que faz cálculo de irrigação. Nós devemos virar projetistas consultores de irrigação. Um consultor, ele entende de várias coisas para poder, mesmo que ele não resolva todas as coisas, dentro do ambiente de irrigação, mas pelo menos ele sabe o que ele pode estar fazendo errado e às vezes indicar alguém que saiba mais do que ele para fazer a coisa correta, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Em breve nós estaremos divulgando você deixou com a gente o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone. Então, vamos avisar para você através por e-mail, nós vamos te avisar através do seu número de telefone, nós vamos te avisar por redes sociais, cadastre-se lá na newsletter do site do portal irrigação.net, também, para ficar sabendo tudo o que acontece. Semanalmente a gente envia para você newsletter também, falando as notícias de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo sobre irrigação. Tá joia? Obrigado novamente pela sua atenção e até o próximo curso.